Em Gestão e Felicidade Corporativas apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade e Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, como você está hoje? É um prazer estar aqui com vocês. Eu, Eliane Stromberg, Carol Ribeiro, Camila Sabino, todas as segundas-feiras, às 14 horas, para falar sobre felicidade, sobre bem-estar, compartilhar conteúdos bacanas para ajudar você a ser mais feliz. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é que vocês estão hoje, meninas? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estamos bem. Segunda-feira, né? Começar a semana bem, né? Começar a semana bem. Segunda-feira a gente, às vezes, tem segunda que o esforço é até um pouco maior do que o normal. Mas estamos bem, estamos seguindo bem. Hoje o tema aquece também hoje a gente, né, gente? Hoje a gente quer falar com vocês sobre um tema que é muito conectado com bem-estar, com felicidade, que é sobre saúde física e mental, né? Então a gente vai começar a falar sobre exercícios físicos. Você aí que de repente colocou uma meta esse ano, né? De caminhar 3 vezes por semana, de fazer alguma coisa por você. Reservar esse tempo na sua agenda que, gente, a gente vai explicar para vocês, é tão importante e tão fundamental, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quem sabe a gente ajuda você, né? Estimula você também nesse sentido. E eu acho que é legal a gente compartilhar o que a gente vem fazendo, né? Carol, você que aí tem uma rotina legal também de exercícios, né? Participa você e o Léo de corridas e tal. Conta um pouquinho para inspirar o pessoal aí. Vamos lá. Nem sempre foi assim, né? É um hábito, né? É a criação de um hábito. Então, rapidamente aqui um pouquinho de mim. Mas eu, com 13 anos de idade, pesava 93 quilos, estava com um risco bem elevado de várias questões aí de saúde e com a autoestima lá embaixo, né? E aí o meu gatilho, a gente estava falando sobre isso, né? Algumas questões que a gente vai tratar aqui ainda hoje, que a gente precisa ter um porquê, né? Para começar a fazer as coisas. E eu lembro muito bem do meu porquê. Meu porquê foi a viagem de formatura de 8ª série. Que quando, começo do ano, veio lá, todo mundo vai viajar, um hotel fazenda. Eu logo pensei, biquíni, maiô, não tenho condições de colocar esse tipo de roupa na frente da minha classe. E aí a minha mãe, demais, né, falou para mim, olha, você tem um ano. Você tem um ano até o final do ano para mudar isso. Então, você não necessariamente tem que declinar de passar essa fase tão importante da sua vida sem os seus amigos. Vamos trabalhar isso. Então, lá com 13 anos de idade, foi quando eu comecei a minha rotina de exercícios e nunca mais parei, porque hoje faz parte de mim. Então, hoje eu entendo, eu percebo o quanto o exercício é importante na minha vida. O dia que o exercício normalmente é a minha segunda atividade do dia, eu acordo, leio, gosto muito de ler, e depois eu faço um exercício. E o dia que eu não consigo fazer, parece que meu corpo não acordou. Aquele dia eu falo que eu preciso suar antes de começar o dia, assim. Isso me faz muito bem. Então, hoje eu fiz muito tempo, por causa da pandemia, funcional em casa, sozinha, adorava, era meu momento de meditação, inclusive. E comecei a fazer corrida com um grupo aqui de Valinhos, que além do exercício físico nos traz relacionamento para a felicidade, que é um grupo fantástico. E aí, assim, hoje eu faço todos os dias de manhã.
Eu faço um descanso no sábado. Não, que faz todo dia de manhã, gente? Vamos falar claro. Ela faz na madrugada. É verdade. É diferente. Conta que horas você acorda. Assim, eu acordo 4h20 todos os dias. Às 5 horas, mais ou menos, estou fazendo meu exercício. E olha, nascer do sol, nascer o sol, ver o sol nascer, para mim também Deve ser maravilhoso. faz parte da construção do meu dia. Então, mas como falei, não foi fácil, né? É algo que hoje faz parte de mim, mas que é um processo, é um aprendizado. E que nunca é fácil, né? Não. Provavelmente deve ter dias que você vai, assim, às duras penas. Não, né? e aí tem dias, e o meu processo, né, para não falhar, é deixar tudo pronto no dia anterior. Ai, a gente vai dar essas dicas. Muito bom. Porque, assim, se eu penso, nossa, preciso saber onde está meu top, eu já. Se você tem 2 minutos para pensar sobre isso, você desiste. Existe. Não pode pensar. Hoje até uma pessoa, uma amiga minha de Belo Horizonte me marcou e falou, ó, como a Carol fala, só vai, não pensa. Porque senão a gente desiste. Pensou, você entra na barganha, né? Pensou, Começa a negociar. Você começa a se boicotar, inclusive, Exato. né? O ciclo de autossabotagem, ele incorpora Eu não rapidamente. vou hoje, mas eu vou amanhã, né? Mas aí o amanhã fica mais difícil ainda de ir. Porque o nosso corpo e nossa mente, no fim das contas, ela pede pelo conforto, né? Sempre. Ela sempre vai tender ao conforto. Então, é sempre mesmo esse processo de luta boa todos Luta os boa. dias para fazer isso. Até o momento, né, Carol, que você sente falta, né? Não, O hoje- dia que você não faz, você já vê que está afetado o seu bem-estar. A produtividade. Meu dia é outro, com certeza. Quando eu não faço. E aí a gente ainda vai falar sobre isso também, mas tem tudo a ver com os hormônios circulantes no nosso corpo durante todo o restante do dia, né? Como a gente inicia o nosso dia, é como a gente muito provavelmente vai tocar ele para o restante dele. Então, eu amo. Hoje. Essa dica é muito legal, né, gente? Eu Gente, amo. né, como você começa o seu dia, ele dá a toada, né, do restante do dia. Restante, Então, ele é um direcionador, né? Eu direcionador. falo, se a gente acorda já vibrando numa escassez, na falta, eu digo, porque é muito comum a gente abrir os olhos e a primeira coisa que a gente percebe ao abrir os olhos é falar, puxa, eu queria tanto dormir um pouco mais. Pronto, você já entrou na vibração do que te falta. Você já começa o dia pensando que te falta um pouquinho mais de uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos a mais de sono que está te faltando. E a gente não percebe, são coisas muito fáceis da gente De cair. nessas armadilhas. E aí o Armadilhas da exercício mente mesmo. físico, da mente, exato. Armadilhas da E o exercício físico nos tira dessa frequência, né, de escassez. E dá uma sensação de superpoder, assim, né? Quando você começa o seu dia já executando aquilo que você se propôs e entregando um pouquinho mais, você fala, poxa, se é 6 horas da manhã, no meu caso, e eu já fiz isso, o que esse dia vai ser maravilhoso, vai render. Então, É porque entra muito na questão da autoeficácia, né? É o quanto essa a gente sensação. é capaz de acreditar que a gente é capaz de realizar, né? Então, ele proporciona essa sensação de segurança e de que você é capaz de cumprir com aquilo que você se propõe. A autoeficácia, ela é muito... ela interfere, inclusive, na nossa autoestima. sim. Né? É um contrato que a gente faz com nós mesmos, né? Então, o quanto você é capaz de confiar na sua própria palavra, você disse que ia conseguir dar conta disso e você consegue, né? Então, esse sentimento ele é muito importante para a gente. O exercício físico ele nos empodera muito nesse sentido, né? você já começa com o pé direito, né? Que legal. Muito bom. Fala, você quer o quê? Que eu fale da minha rotina de exercício físico? Lídia pôs a cara, talvez. Pode ser, Só, pode ser. ela posso me falar colocou também. no contraste, né? Isso foi muito, muito ardiloso da parte delas, tá? Porque eu estou numa situação de esforços. Estou fazendo esforços. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive uma relação muito próxima e íntima com o exercício físico. Sempre fui uma pessoa que colhia esses prazeres, né? Então, eu andava muito de bicicleta, eu pegava a estrada, andava de bicicleta até Jundiaí, voltava. E
depois que vieram os filhos, eu acho que eu comecei uma ladeira abaixo, assim, nessas questões de exercício físico. E começou a demanda da minha rotina, da estrutura familiar que eu assumi, começou a me engolir. Ela me jantava. E essa sensação que eu tinha, né? Então, agora, eu entendo um pouco que eu preciso sair também desse processo de culpabilização, né? De eu achar que eu sou culpada por achar que eu estou sendo insuficiente. Então, atualmente, eu faço aquilo que eu consigo, né? Mas uma das coisas muito importantes para mim, que eu entendi, que a Carol levantou, que eu acho super legal da gente pegar como dica, é a gente estipular os nossos processos. Então, entender que são coisas que são como se fosse tomar um remédio. Então, eu entendo hoje que o exercício físico, talvez, ele não esteja rodando de um jeito que eu consegui fazer com que todos os hormônios de bem-estar façam com que eu sinta necessidade de fazer aquilo. Eu ainda não consegui implementar esse hábito de uma forma tão substancial. Eu estou no caminho, eu estou construindo isso, mas eu invisto nos processos. Como a Carol falou, coloco o meu despertador longe de mim, né, para que eu consiga levantar. Então, o despertador, ele é o meu gatilho, porque a gente vai falar sobre isso. O gatilho é o que faz você se movimentar. E, geralmente, o gatilho está associado a alguma dor sua, alguma insatisfação. Então, o levantar da cama, para mim, é um gatilho. Né? Então, eu uso o despertador e eu coloco ele lá longe para que eu levante e vá silenciar, porque senão eu acordo a casa inteira. Então, isso já me ajuda. A hora que eu levantei, eu não vou dormir novamente. E eu faço alguns abdominais e pulo corda próximo à minha cama. Isso é o que eu estou conseguindo fazer hoje. Acho que é um processo que eu estou construindo, mas eu tenho plena consciência de que isso é para mim. É um investimento no meu bem-estar. Isso é muito importante, né? Não tem como fugir. É um remedinho. Hoje é meu remedinho amargo, mas é um remedinho. E eu falo assim, é algo que eu preciso fazer. É como se, às vezes eu fico pensando, pense que é uma profissão. Pense que você tem que levantar e ir muitas vezes ao trabalho, e você tem que ir lá bater o ponto. Você não tem muito como negociar. Às vezes a gente não acorda, abre o olho e fala, olha, eu não tenho muito como negociar. Será que meu chefe hoje vai estar ali me esperando? Não estou afim, quero dormir um pouco mais. Não tem. E a gente fica nessa negociação mental que não nos leva a nada. É o que tem que ser feito. Mas olha que interessante, né? Que você trouxe, inclusive, sua grande evolução. Porque você... te conheço há algum tempo, a gente conversa há algum tempo sobre isso, você não tinha encontrado um processo seu ainda. Então, você tentou ir lá, caminhar, correr com a gente, não deu. Tentou ir para a academia, não deu. Tentou... Isso, gente, é de cada um. É o que cabe na rotina de cada um. É o que dá para cada um fazer. Às vezes, um vai ser um alongamento, o outro pular corda é muito fácil, né? É muito acessível. Muito acessível. Porque você pula corda dentro da tua casa, 10 minutos. Quando eu não consigo fazer exercício, eu pulo 1000 cordas. 10 minutos, meu exercício está feito. Então, encontrar, e assim, fico muito feliz. Parabéns pela sua disciplina e constância nessa questão, que é o que é possível. É começar, né, gente? E conscientizar assim, e começar algo. É o 1%, né? Se a gente fizer 1%, a gente fica, nossa, eu quero ler vários livros. Se você lê uma página por dia, você vai conseguir ler os vários livros, né? Mas a gente entra num processo de culpa que só nos afasta de alguns objetivos que a gente precisa atingir. Então, quando a gente fala, olha, eu fiz e era o que eu consegui fazer e está tudo bem, né? Eu estou no caminho. Porque se eu ficar me culpando, eu caio no ciclo da autossabotagem. E que tem tudo a ver com a felicidade, porque a felicidade é o processo, né? Então, o processo, é a construção diária, todos os dias, colocando um tijolinho por vez e se esforçando. E não tem nada a ver com a culpa e com a realização final. Exato, com o resultado final. Não tem a ver com o resultado. E é engraçado como é nos vendido isso. Né? Os marketings da vida, assim, eles nos colocam uma interpretação completamente equivocada, né? Em que são corpos
inatingíveis, são resultados imediatos, e não é isso, né? E aí a gente compra rapidamente isso e a gente cai nesse lugar da insuficiência. E Cai aí, no lugar do fracasso, a gente se sente fracassado, né? E aí tem um ponto interessante para conectar com o nosso programa anterior, né? Que a gente falou muito sobre comparação, né, gente? Então, para quem estava na semana passada com a gente, a questão da comparação é você com você mesmo, né? Então, quando você traz essa questão, assim, mas fulano vai 5 vezes por semana na academia, né? Olha os resultados, e eu não consigo, eu não acho esse tempo. Ou talvez você esteja tão cansado que você precisa revisar a sua rotina antes. Então, tem coisas para você refletir, né? Então, cuidado com a comparação. Eu acho que quando a gente fala assim de culpa, né? O grande antídoto disso é o acolhimento, você se acolher, se respeitar, entender o seu ritmo, né? Entender o que talvez tenha coisas na sua vida que de repente você esteja fazendo, mas que talvez outra pessoa possa fazer, ou não sei, talvez seja você refletir um pouquinho, né, como é que está a sua rotina, para tentar encaixar outras coisas, né? Mas nunca nesse lugar de eu faço porque eu sou assim, eu sou obrigado a fazer e não consigo fazer igual fulano, isso me faz me sentir mal. A sensação do fracasso, eu acho que ela é o mais nocivo de todos, né? É fazer porque muitas vezes se precisa fazer e talvez... Tem consciência que precisa fazer. Exato. Eu acho que tem coisas que antecedem a forma, né? A forma, ela vem depois. Né? E aí, gente, quando a gente passa um pouquinho para entender o que está por trás disso tudo, né? Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de você se movimentar, né? E se movimentar pode ser muita coisa, né? Desde que você não fique tanto tempo parado e se movimente fazendo algo que pode ser desde uma caminhada, subir um lance de escada, né? Polichinelo, abdominal. Eu tenho feito os abdominais. Assim. Alguma coisa que você comece a se colocar em movimento e comece a sentir benefícios relacionados a isso. Porque a ciência prova, gente, isso é provado. Você vai, sim, sentir benefícios, né? Isso é muito praticando importante. Exercício, né? Sem dúvida. A gente fala assim, né, da atividade física, muito se sabe, né? É muito unânime a gente saber da importância da atividade física para o nosso corpo. Mas ela não é só importante para o corpo. A atividade física é importante também para a mente, né, para a saúde mental. Então, assim como ela é importante para a saúde física, ela é importante também para a nossa saúde mental. Né? E a gente está aqui conversando e eu estou refletindo, né? O porquê que a gente tem que falar sobre isso hoje, né? Por que a gente tem que achar um espaço na nossa agenda para fazer uma atividade física hoje, né? Porque simplesmente a nossa vida é sedentária. A vida atual é uma vida sedentária, é uma vida sentado na frente do computador, sentado no carro, sentado no sofá. Então, antigamente, olha como o nosso corpo e a evolução do nosso corpo é perfeita, né? O corpo, ele precisa de movimento, ele funciona com movimento. Você para de se movimentar, ele vai dar crepe. Ele vai atrofiando, as engrenagens vão ficando truncadas, vai tudo doendo. E a gente tem uma fisioterapeuta para falar sobre isso aqui, né? Não é? Então, e poxa, por milhares de anos nós não tivemos essa comodidade. Né? E hoje a nossa vida é cômoda, só que com isso vem o sedentarismo. Então, por isso que hoje a gente tem que encontrar um espaço na agenda para fazer o nosso corpo funcionar. O que antigamente era na fazenda, caminhando, porque não tinha carro, ia de um lugar para o outro a pé, levava as coisas na mão. Então, hoje a tecnologia trouxe algumas comodidades que nos levaram Exatamente. ao sedentarismo, de fato. Por isso que tem que falar sobre isso. Temos que falar, gente, porque é muito importante isso, né? A Organização Mundial de Saúde fala que o sedentarismo é uma ameaça à vida. Gente, ficar parado traz problemas, né? E para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. E é o quinto no mundo. Então, assim, num país assim que, claro, depende de onde você mora, né? Mas a gente tem muita natureza, né? Muita Valinhos coisa, é demais, Isso que eu ia falar, de Valinhos, a gente tem pontos muito positivos.
Porém, estamos em Valinhos, que é morro para tudo quanto é lado. E aí a gente estava falando, né, das zonas azuis da felicidade, Adoro. que são os pontos de comunidade no mundo, que são as comunidades mais longevas, ou seja, que têm uma vida que vivem até muitos anos, até 100 anos e tudo mais. Com saúde, né? Vivem com saúde. Vivem bem, com saúde, por muitos anos, chegam a ter 100, cento e poucos anos. E esse estudo dessas comunidades, que são, acho que umas 5, tem na Califórnia, Costa Rica, algumas... Mediterrâneo, Sicília, Japão. Mediterrânea, exato. Essas zonas azuis da felicidade, que são essas comunidades felizes, eles priorizam muito essa questão do corpo, de você manter o corpo em movimento. Não é algo sistemático, que você vai para a academia e que você anda todos os dias de uma forma estruturada, porque não, de fato não precisa ser, mas precisa ser uma movimentação regular. Ou seja, eles fazem deslocamento de bicicleta, né? Isso aqui em Valinhos é um pouco mais difícil por conta dos morros, mas assim... É super possível. Mas uma das regiões, o benefício são os morros. Isso. Lembra? Eles vivem numa região com muita colina, muito morro, e eles não têm o hábito de carro. Então, eles caminham muito. Então, você vê ali idosos, né? São mais jovens do que muita gente, porque eles caminham e sobem morros gigantes para ir na casa do amigo, tomar um chá, o café da tarde. E eles enxergam isso como uma oportunidade de se movimentar. Isso. Então, assim, por exemplo, em metrô, eles olham lá a escada rolante e a escada analógica. Não sei como é que chama, e a escada tradicional. E eles encontram ali a oportunidade de se exercitar. Fala, não, eu vou pela escala tradicional porque aqui eu estou movimentando o meu corpo. E olhou uma ladeira, olha, aqui está uma oportunidade de eu fazer um exercício e movimentar o meu corpo e trabalhar o meu cardiovascular, meu cardiopulmonar. Né? Então, é um pouco da gente construir uma narrativa em cima disso, de que a gente pode fazer e acreditar que, quando a gente faz... a gente está investindo na gente. E assim, tem uma questão muito grande de benefícios, né? A gente vai falar sobre os benefícios já já. A gente vai parar para o intervalinho, a gente já volta. Não sai daí. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta. Estávamos falando, pessoal, você que está aí, que está acompanhando a gente, estávamos falando de saúde física, saúde mental, conectada à felicidade. E olha só, a Carol e a Camila comentaram, né, sobre as atividades delas. Então, a Carol... A Eli achou que ela fosse se Não safar. vou fugir. Ela foi no primeiro bloco, Deu uma cutucada na gente. colocou a gente na parede, dizendo o que vocês estão fazendo, e simplesmente chamou, né, um segundo bloco. E eu falei, não, mas espera aí. Não, eu vou fazer minha parte, né, eu vou falar. Isso aí, Eli. Mesmo porque eu sou uma defensora muito, né, de prática de saúde física, porque eu sei, assim como a Carol também sentiu na pele, aí eu sei o quanto isso faz bem. Foi também um processo, né, para poder incorporar isso na minha vida, né? Quando eu estava num outro trabalho que era de manhã, de tarde, de noite, só trabalhando, é realmente muito difícil você incorporar uma rotina quando você está exausto, né? Então, se você está exausto, aquela energiazinha que sobra, né? Para sua família. Mais uma demanda, né? Eu acho que quando a gente fala da culpa, é exatamente esse o ponto, né? Eu acho que esse é um bom ponto, sabe, Cá? Porque, na verdade, por exemplo, o que a gente descobre é que o exercício ele pode ser muito prazeroso, né? Você se sente muito bem com ele. Se você faz de manhã, você sabe que você acorda muito animado, você já está com outro tipo, né, de energia para começar seu dia, né? Mas até você chegar nesse ponto, que é o que a Camila está falando, né?
calma, É né? o caminho das pedras um pouquinho, mas é a persistência. Porque eu falo Tem que assim, ser persistente, exato. a questão do corpo é uma coisa muito intuitiva nossa, assim. A gente sempre acha que é uma coisa que a gente sabe que faz bem. Mas talvez, dentre as dimensões que a gente trabalha na construção de mais felicidade, é o ponto mais difícil de se alcançar, porque o exercício físico, por exemplo, é o que mais requer a nossa disciplina. A gente trouxe várias práticas aqui já, a gratidão, parará. E, assim, o exercício físico, em especial, requer hábito, disciplina e constância. E por isso que é tão difícil, né? Não é algo que se constrói do dia para a noite, que você vai apertando o botão. É todos os dias ali, colocando toda a sua intenção para fazer acontecer. Sim, né? sim. E aí é o reflexo mesmo do eletrocardiograma, né? Eu gosto disso. Altos e porque baixos. Altos e baixos. Tem dia que você Exato. vai, consegue, no outro você cai, aí volta. Tem Então, dia que você vai com o pé nas costas, É. tá lisinho. Outro dia você vai arrastando um bonde, que tá super difícil. outro não consegue ir, mas aí volta. Então, Eu acho que tem que... é essa questão da persistência, né? E à Persistência. medida que você vai persistindo, você vai sentindo os benefícios físicos, mentais. Então, no meu caso, gente, eu gosto muito de ir para academia, né? Para mim, o meu principal exercício é a musculação. Eu me sinto bem. E, na verdade, toda essa história ela começou por uma questão de saúde, né? Que a minha médica, né, disse que eu precisava treinar por causa de uma questão genética familiar. E ela falou, olha, você precisa fazer exercício de força, porque senão, lá na frente, você vai ter problemas mais sérios, ósseos, né, de ossos, de músculos. Então, você vê, às vezes, que nem se falou, às vezes você se conecta com isso por uma necessidade. E, no fim, né, pela sua persistência, né, aquilo acaba fazendo parte da sua rotina e te faz muito bem. E eu acho que isso é uma tendência muito para a gente começar a pensar nessa mudança de cultura, porque por muito tempo a gente acha que o gatilho da atividade física é a dor. Por exemplo, vai ao médico e o médico prescreve para você, olha, você vai ter que fazer atividade física. E eu acho que a tendência agora é a gente fazer isso de uma forma muito mais preventiva. Porque a saúde, gente, ela está começando a tomar outros rumos nesse sentido. As pessoas estão percebendo que ficar cuidando apenas da doença, a saúde talvez ela entre num colapso. Né? É um caminho. Então, hoje em dia, está se construindo muito essa cultura das pessoas serem responsáveis por cuidar de suas próprias saúdes, né? E assim, é um investimento de si. Precisa olhar para ela e cuide da sua saúde de uma forma preventiva, não mais remediativa, né? E tem tudo a ver com a longevidade, né? Estamos vivendo mais. Verdade. Então, quando a gente morria com 40 anos, 30 anos, 40 anos, o nosso corpo ainda era jovem, né? E não precisava tanto cuidado, tanta disciplina para que você consiga viver com saúde até os 90 e 100 anos. Agora, vivemos muito mais. Temos que cuidar do corpo, massa muscular, para que a gente consiga viver sem depender de ninguém, né? Viver uma vida... Com qualidade, com né? qualidade, Uma vida boa. Uma vida boa, uma né? vida boa, exatamente. E assim, cuidar do corpo não só diz respeito à atividade física, né? A gente sabe que cuidar do corpo engloba aí um combo, né, gente? Tem muita coisa, né, que a gente pode fazer para a gente se sentir melhor, né? O exercício físico, a gente começou a falar sobre isso, mas que é um tema muito importante. E só para você entender, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda oficialmente, tá, gente? Dados oficiais, que o ideal seria a gente caminhar 30 minutos por 5 dias cada semana, tá? Então, são 150 minutos de um exercício, e que pode ser moderado, não estamos dizendo para você correr quilômetros, né? Leve a moderado para que você possa se mexer, colocar suas articulações para funcionar, né? Isso já vai trazer muito bem-estar para você, né? Mas realmente, como a Camila falou, a parte física ela não é só o exercício, né? Para você se sentir bem. Tem vários fatores aí, Ela é né? apenas uma parte. É um Eu diria pedaço. que, assim, quando a gente fala de cuidar do corpo físico, né, e também da conexão corpo e mente, que eu acho que são
são coisas que não andam separadas. Quando a gente cuida do corpo, a gente cuida da mente. Quando a gente cuida da mente, cuida do corpo. Porque quando a mente adoece, a gente cuida do corpo. E quando o corpo adoece, a gente cuida da mente. Eu gosto muito dessa frase. Eu acho tão verdade, né? Então, para mostrar para a gente como as duas coisas são absolutamente interligadas. São 4 componentes que quando a gente fala dessa coisa da conexão corpo e mente e do cuidado com o corpo. Uma delas é o movimento, a outra é a alimentação, a outra parte é o sono e a quarta parte é o repouso, né? Que é, na verdade, o gerenciamento de estresse, né? Então, eu acho que a gente pode... Vocês querem começar por qual? A gente eu não sei, agora tudo ficou difícil para mim. Alimentação. Alimentação. O sono eu não tenho problema. Eu acho que a alimentação a gente vai trazer uma pessoa para falar disso. Alimentação, vamos trazer, mas a Eli pode falar muito, porque pensa numa pessoa disciplinada com alimentação, é Eli aqui, gente. Olha, faz muitos anos eu leio muito sobre alimentação e gente, eu sei, esse é um tema para todos nós, né? A gente, com todas as facilidades que a vida moderna nos trouxe, né? Vieram outras coisas juntos, né? Como as comidas processadas, industrializadas, cheio de aditivos, de cor, de sabor, de tudo que você pode imaginar, de cheiro, né? Que, na verdade, quando você vai entendendo um pouquinho mais isso, faz tão mal para o corpo, e principalmente para quem tem alergias. Então, no meu caso, eu tenho vários tipos de alergias, por isso que eu olho muito também. Essa questão da inflamação do nosso corpo, ela é muito importante, né? Então, muitos dos alimentos que nós nos alimentamos, né? Que faz parte da nossa rotina, eles não são bons para nós, né? Então, e volta muito naquele ponto de que o ideal é a gente sempre voltar àquilo que é mais natural, né? O simples, né? O simples e natural. Aquela comida que é feita com as nossas próprias mãos, né? Não tem erro. Quando possível, né? Porque o que acabou virando, né, gente? Por causa da vida moderna, né? E toda essa correria. E o tempo que é escasso mesmo, né? A gente deixou de cozinhar, que para alguns é um prazer, né? Para outros, meu caso, definitivamente não é o meu. Eu vou dizer que também não é o meu caso. Mas assim, a gente se esforça muito. Por exemplo, ontem, né, a minha filha estava cozinhando as marmitinhas dela, né, para a semana inteira, porque ela tem super disciplina e ela cozinhou para a semana inteira para ela não comer bobagem, né? Porque a gente sabe o quanto isso nos faz mal. Mas esse é um tema, né, gente, que dá muito pano para manga. Vamos trazer alguém, né? E nós vamos trazer alguma nutricionista. Já tem uma pessoa na cabeça, na verdade, uma nutricionista top aí para conversar com a gente, para te dar umas dicas boas e falar sobre esse tema, gente, que é muito fundamental, né? Não adianta. Tudo bem, você vai fazer seu exercício, você precisa dormir bem, mas você não pode comer lixo todos os dias, né? O seu corpo, ele vai reclamar, ele vai reagir, e ao longo do tempo, porque você vai falar assim: não, mas eu como isso e eu não me sinto mal. Tudo bem, mas ao longo do tempo a gente sempre tem que pensar nos efeitos cumulativos, né, dos nossos hábitos. Então, leve isso em consideração. E né? ser feliz é justamente fazer essa projeção, né? Não é a gente correr atrás desses prazeres imediatos, né? Eu vou fazer agora, mas tem muitas das coisas que a gente vai colher lá na frente. Né? Exato, tem que ter essa visão, né? E eu queria compartilhar com vocês um estudo. A gente sempre compartilha, né, gente? Informação científica, estatística, a gente estuda muito isso, né? Tem um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, né? É uma das mais famosas, que é de Harvard, 700 mil pessoas, tá? Que mostrou 8 hábitos que vão acrescentar mais bem-estar e mais longevidade. Ou seja, você tendo esses hábitos, né? Eles provaram que dá para viver 24 anos a mais. Caramba! Uau! É muita coisa, né? Mas olha só, exercício está no topo da lista, tá? Fazer exercício, porque mexe com o seu corpo inteiro, mexe com a sua mente, como a gente já mencionou. Ter uma boa alimentação, sem dúvida, né? Dormir bem. Se você não dorme bem, vai investigar. Olhe isso com carinho. Nós precisamos do sono para a gente se regenerar, né? Controlar o estresse. Esse é um tema que dá muito pano para manga, né? Porque
traz muitos desafios para nós, né? Dependendo do nosso estilo de vida. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Ter boas relações sociais. Olha só, falamos sobre isso alguns programas atrás, a importância dos bons relacionamentos, de você cultivar bons relacionamentos na sua vida, né? Esse é um preditor de longevidade, de felicidade, de bem-estar. Não fumar, né? Claro que quando você não fumar, evitar Motivos o álcool. óbvios, né? Você está se intoxicando, né? Então a gente não vai entrar nesse tema, eu acho, porque aí volta no conceito de autorresponsabilidade e a gente sabe como quando a gente tem um vício, como é difícil, né? Sair dele. Mas busque ajuda, se esse é o seu caso. Então, não fumar, evitar o álcool e também não usar drogas, né? Então, que tudo isso vai intoxicar o nosso sistema. Tá? Mas olha que interessante, né? São temas batidos, né? Que a gente já sabe. Mas 24 anos é muito tempo de vida, né? Então, assim, quando a gente consegue, né, viver dessa forma... e aí... Vou pegar o gancho do controle do estresse e ler alguns comentários aqui, porque tem um que eu acho que a gente vai conseguir linkar com isso em um tema de programa aqui, tá? Vamos lá, Vitória, boa tarde. Boa tarde, Vitória. Marcos, muito boa tarde. Carol, Camila, Eliana e todos os seguidores do programa Felicidade e Consciência. Top demais, que chique, a gente já tem seguidores. Adoro, que legal! A gente adora. Obrigada, Marcos. Obrigada, Vicky. Vamos lá, deixa eu deixar onde que está meu mouse aqui só um minutinho. Aí, João, boa tarde, meninas. Vamos que vamos nos exercitar. Certamente é bom demais todo o prazer físico e mental que nos traz e faz o exercício físico, né? E aí a gente tem aqui nossa mente acompanha a idade natural. Olha, esse é um tema interessante, hein? E aí a gente tem o Marcos falando a respeito da vida dele aqui. Olha, estou muito tranquilo mesmo sendo diagnosticado com tumor ciencioso, eu acredito que seja assim, ciencioso raro e ainda desconhecido pela medicina. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso. E aí, quando a gente falou de controle de estresse, né? Talvez... Gente, mas e a autorregulação emocional, a autorregulação. Né? Eu vejo por aí, né? De como você enxerga essa dificuldade e uma adversidade, né? Diante de um quadro que você é colocado à prova, né? Toda a sua resiliência é colocada à prova. E o quanto, quando ele diz, eu estou muito tranquilo, o quão... Estou muito tranquilo. Assim, a força dessa pessoa, né? Porque olhar para isso e extrair disso algo positivo, de aprendizado. Olha, isso aqui está... De alguma forma, ele está tranquilo, ele encontrou essa paz para conseguir tocar ainda assim com as dificuldades. Nossa, olha, uma aula de felicidade para a gente aqui, né? É verdade. Não é? Sem dúvida. Eu acho que... Principalmente por às vezes que a gente reclama de coisas tão simples, né? Então, sempre isso traz reflexão para nós sobre esse tema, né? Porque é muita questão de você olhar e dar o significado para aquilo, né? Então, a gente já comentou um pouco sobre isso. Construir as suas narrativas, né? Como você fala sobre si, como você enxerga a sua vida, e você é o narrador da sua própria história, né? Então, você pode construir uma narrativa, narrar a sua própria história, com uma história de fracassos e tudo mais, mas você pode narrar uma história de, talvez... com vários desafios, mas uma história de vencedores, né? Que se encoraja, que enfrenta, não desiste, né? Que não desiste. Eu acho que com esse pensamento, gente, a gente vai para o nosso intervalinho, mas é muito legal a gente refletir sobre isso, né? E as historinhas que nós contamos para nós mesmos. Eu acho que essa autorreflexão ela é muito importante. Fecha com qual historinha você anda contando para você mesmo. Boa reflexão. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar
Felicidade e consciência. Estamos de volta, nosso último bloco. A gente está muito animado aqui conversando sobre essas questões, porque elas são... Tem coisas que são muito simples, né, gente? Mas elas são tão fundamentais, né, pra gente viver bem. E a gente complica, né? Vamos combinar que a gente complica. Minha avó falava muito isso, sabia? A vida é tão simples, a gente que complica ela. Eu tenho um amigo todo. que fala isso, é simples, é simples. Isso é sabedoria, né, gente? Sabedoria, com certeza. A gente tinha falado, né, daqueles 4 elementos para a gente cuidar mais do corpo e da mente, né? Então a gente falou sobre cuidar do movimento, movimentar-se. A gente falou do sono, da alimentação e a gente também falou do repouso. Então, eu queria puxar um pouquinho esse nosso terceiro bloco, falando um pouquinho do sono, por exemplo. Quando a gente fala de simplificar, a gente fala isso. Quantos de nós não faz o que a gente chama hoje de higiene do sono, né? Dorme de TV ligada, dorme com a tela do celular rolando, aquela luz azul que fica na nossa mente. Bagunça tudo, né? Compromete toda a nossa produção de hormônios do sono, que é a melatonina. A produção fica completamente alterada. A gente tem essa produção da melatonina que o nosso corpo só consegue produzir esse hormônio no escuro. Então, para que a gente adormeça, a gente precisa desse hormônio, dessa substância circulando no nosso corpo. E o nosso corpo produz essa substância. Só que ele só é produzido na ausência de luz. Sabedoria é totalmente da natureza, né? Porque antes a gente, na Idade das Cavernas, era breu total. Então era muito. Ninguém sofria de insônia. Hoje em dia. Nem precisa ir tão longe, antes da luz elétrica. Exatamente. Acabava o dia, acabava nosso processo de produção. Acabou, a gente né? ia descansar junto com o sol, né? Exatamente. Então, assim, e a gente tem muito esse hábito. Quantos de nós não fica rolando essa tela do computador, do celular antes de dormir, né? Então, eu acho que são pequenos hábitos, é na simplicidade que a gente ganha, sabe? Ou pior, né? Eu vejo pessoas que veem notícias antes de dormir. Gente, esse hábito, ele é péssimo. Não faça isso. Não desliga. Não, porque eu tenho que saber das notícias. Saiba de manhã, não sei. Eu nunca sei. Então, eu não me conecto com essas coisas. Isso é uma coisa que nós não somos antenadas, né? Não, porque é muito negativo, né? Isso faz muito mal. E olha só, antes de dormir, você vê a imagem de uma desgraça, algum desastre que aconteceu em algum lugar, porque a mídia dá muita atenção para isso, né? Então, coisas tristes que acontecem, que sempre acontecem, mas você não precisa ficar conectado com aquilo e remoendo, né? Não, e aí, antes de dormir. Muito, muito bem lembrado, Eli, porque assim, num dos programas anteriores a gente tinha falado do efeito da gratidão. E por que a gente sugeriu que esse exercício da gratidão a gente fizesse à noite? Justamente porque os estudos mostram que quando a gente adormece com esse sentimento de gratidão, a nossa produção de melatonina também altera. A gente consegue produzir mais melatonina. Agora, se você vai adormecer com um monte de tragédias, um monte de notícias super negativas, provavelmente vai comprometer toda o seu funcionamento, a sua produção de melatonina e vai, obviamente, impactar no seu sono e na qualidade do seu sono, né? E então é um ciclo que a gente precisa cuidar, né? E são as escolhas, né? Porque daí a gente vê muita gente continua assistindo as notícias, fica passando a tela do celular, mas toma melatonina artificial. Porque hoje a gente tem isso disponível. Isso, exatamente. Então, assim, escolhas, né? Escolhas de cada um. Gente, o nosso corpo foi feito para produzir melatonina. É só a gente seguir ali a natureza que isso vai acontecer, que né? Não tem erro. Não tem erro, não na maioria dos erro. casos, né? Claro, Não sei que seja uma casos disfunção, e casos, né? É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, na questão do estresse. Muitas vezes a gente tem a impressão, né, é nos vendido que o estresse ele é o vilão da vez, né? Que o estresse ele que nos produz adoecimento. Quando na verdade o estresse ele é apenas um elemento que nos faz a gente se preparar mais para os nossos desafios.
Então, é sob o estresse que a gente aprende algo novo. Senão, se a gente estiver confortável e tudo na brisa, deitado numa rede, a gente não vai querer, não vem nada novo. Você não vai se desafiar, você não vai aprender coisas novas, né? Você não vai tentar coisas novas, né? Porque tudo causa estresse. O estresse, ele faz parte. Ele faz parte e ele é um convite para a preparação, para o aperfeiçoamento. Mas o que é nocivo dentro dessa roda do estresse? É a exposição a longo prazo, é uma exposição contínua. Então, quando a gente fala que um dos elementos de a gente cuidar do nosso corpo e da conexão mente-corpo é o repouso, a gente justamente está falando desse gerenciamento do estresse, porque gerenciar o estresse é fazer essas pausas, é ser capaz de identificar quando você precisa fazer recargas, quando você precisa se recompor dessa carga que traz o estresse. Porque a Carol vai falar, né? O estresse vem acompanhado de uma carga, né? Vem de uma carga fisiológica além da mental, né? É interessante que, com relação ao estresse, né? Estresse é algo também que faz parte da evolução do ser humano, né, gente? Quando a gente, há pouco tempo atrás, fazia parte da nossa evolução não saber se teria comida no dia seguinte, ter que plantar, colher, isso é estresse. E aí, um pouquinho mais longe, né, indo mais para o passado, a questão de fugir, né, quando a gente morava em cavernas e tudo mais. Mas sabe o que é interessante? É que, como a Camila falou, o estresse, o pico dele, agudo, ele é algo bom, inclusive, para o nosso corpo. Porque aí ele tocou num ponto da inflamação, o quanto a inflamação crônica nos faz mal. Mas a inflamação aguda, ela é benéfica, ela é restauradora. Então, sempre, né, o nosso corpo, ele aprendeu que depois de um estresse, ele precisa liberar os hormônios, a química da inflamação. Por que ele aprendeu isso? Porque a inflamação na sua base, ela restaura tecidos. Então, por exemplo, quando a gente saía correndo de um tigre, de um leão, e a gente se machucava, o que o nosso corpo pensava? Poxa, preciso restaurar esse corte, preciso restaurar o que aconteceu, essa lesão que aconteceu. E aí todo o seu corpo, o nosso corpo, ele faz um fluxo de inflamação para essa restauração. O problema é quando esse estresse não é real, é só mental. E Ou ele então, é crônico, né? E quando não existe essas pausas. Por exemplo, eu gosto muito daquela analogia que a gente usa para musculação, por exemplo. Então, quando a gente vai ganhar massa muscular, a gente estressa o músculo. Isso. Então, a gente esforça, faz um esforço muscular enorme. Só que, se a gente fizer isso todos os dias, várias horas do dia, a gente vai se machucar, a gente vai se lesionar, a gente vai perder massa, porque a gente vai liberar uma porção de toxinas inflamatórias que vão fazer com que a gente tenha um resultado... vá para outro lado, né? Exato, tem um resultado completamente diferente daquilo que a gente quer atingir. Então, veja como as pausas, como a Carol falou, são restaurativas. Então, estresse, ele é bom, ele é ótimo, ele é, inclusive, algo para a gente evoluir. A gente vê nas nossas palestras, vocês pensam que a gente fica super, de boinha, que bacana, a gente vai dar palestra para 700 pessoas, super legal. Não, não é legal. Isso gera um estresse, mas é um pico de estresse agudo que faz com que a gente procure preparação, levante recursos, a gente vai se preparar. E aí depois a gente dá aquela... Eu não sei vocês, mas depois eu fico, uau, morta, com farofa. E evolui, né? E evolui, né? Cada vez melhor, cada vez a gente se sente mais preparado para isso. Uhum. Então, como a gente lida com isso deve ser muito importante, porque é o que vai ditar a dose, né? Falam que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, do estresse também. A gente tem que entender que o estresse ele só é benéfico se for uma exposição com pausas
entre um episódio e outro. A gente precisa da recuperação, a gente precisa da restauração, a gente precisa das pausas. De novo, né? Para dar tempo da natureza agir, né? Exato. Assim como o sono, né? A gente tem tudo dentro de nós, gente. Somos assim... Nossa, a natureza é muito... Usar isso a nosso favor, né? Perfeito, E quando a gente fala de pausas, né, gente? Pausa, a gente já falou do sono, mas a pausa é além disso, né? Quando a gente fala de uma pausa reparadora, você está num pico de estresse, a gente tem que ter esse olhar, essa capacidade de cortar esse processo, né? O que acontece é que a gente embala numa coisa atrás da outra, que as pessoas gostam de dizer a correria. Sim, a correria é um evento atrás do outro onde você não para dar uma respirada, sabe? Talvez para se conectar com a natureza, que seja 5 minutos na pracinha na frente da sua casa. Eu não sei se você tem um jardim, se você tem esse privilégio, mas existem pontos que você pode se conectar para justamente dar esse alívio. Às né, vezes mental. uma simples atenção na sua própria respiração. Perfeito. Ou então ouvir uma música que você gosta. Né? Simplesmente parar e ouvir aquela música. Quantos de nós a gente passa batida e fala, faz quanto tempo faz que você não ouve uma música que você gosta? Né? Dançar. Quando é possível. Eu adoro dançar. Eu falo, tá tudo dentro da faz simplicidade. um bem Carol já fez uma danado. careta aqui. Não, tô fora. Dançar não é minha praia. Mas é legal isso, sabe por quê? Porque cada um tem a sua forma, né? Mas eu acho que, cara, você falou um negócio, respiração. Todo mundo respira, né? Eu arriscaria dizer que a minoria sabe respirar do jeito correto, né? Da forma abdominal, profunda. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Mas respiração é um grande segredo, sabe? Para você se conectar com você mesmo, para você baixar a ansiedade, né? Sabe aquela história do respira, não pira? É perfeito. Isso daí não é uma brincadeira. Silenciar a mente barulhenta, né? Tentar silenciar, falar dá licença, obrigado pelo pensamento, deletar. É verdade. Né? Silencia essa mente, porque é na respiração que você vai mandando informações para o seu cérebro que está tudo bem. Agora eu só preciso respirar. Isso. Então, se fosse para dar uma dica, né? Porque nós já estamos encerrando. Falando em pausa. Nós já estamos pausando aqui o nosso programa. E se for para dar uma dica, acho que a gente falou sobre muita coisa importante, mas vamos atentar à respiração. Né? A respiração, eu gosto do jeito que o Murilo Gun fala, ele fala que a respiração é uma tecnologia humana e gratuita. Né? Você não precisa nem baixar um aplicativo para respirar. A gente fazendo respirações profundas, né? E você se conectando com você, fechando os olhos por 1 minutinho, você já vai sentir aquela tensão baixar, você já vai estar conectado com você, inclusive para tomar melhores decisões, se você precisar tomar uma. A respiração é um segredo, né? Então, presta atenção nisso durante essa semana, né? Conta para nós aí via redes sociais, né? Como é que foi esse exercício? Porque eu tenho certeza que pode te ajudar, né? Isso é super provado e é uma coisa extremamente simples que pode ser feita em qualquer lugar, né? Então não tem nada de segredo aí, né? De difícil, eu quero dizer. Antes de fechar, a gente tem que dar o recado, né? Sobre o nosso programa agora. Que vai passar também aos domingos. É verdade. Então, para você que talvez não possa se conectar com a gente nas segundas-feiras, todo domingo, 9 horas da manhã, o programa agora está sendo reprisado, né? Acho que vale a pena. E para você aprender e construir essa jornada de felicidade junto com a gente. Então, chame as pessoas que não puderam estar com vocês. As segundas, né? Então, se conecta com a gente, manda seu comentário. E nós aqui desejamos para você uma excelente semana, que seja feliz, né? E traga coisas boas. Cheia de escolhas boas. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, até segunda. Boa semana. Tchau, tchau. Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.